Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Yara, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em fisioterapia esportiva, eu sou mestre em desempenho funcional, meu mestrado foi em corrida, sou professora e trabalho atualmente com reabilitação, prevenção, tratamento de atletas e pacientes ortopédicos. Trabalho muito com corrida, trabalho com corredores, então hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho da avaliação do corredor. A gente sabe que a corrida ela tem muitos benefícios, né? E por isso ela tem muitos praticantes atualmente. É muito comum a gente ver vários pacientes, atletas que praticam a corrida porque ela traz vários benefícios. E a gente depara todos os dias no nosso consultório com algum atleta, seja para fazer uma prevenção ou, na maioria dos casos, para buscar uma reabilitação, um tratamento, tá? E aí, só que dentro desse contexto, apesar da prática ser muito alta, a gente tem também uma incidência, uma prevalência muito alta de lesões na corrida. Trazendo aqui um pouco para o nosso meio, a par da prevenção, que é também um foco de atuação do fisioterapeuta, mas a maioria dos casos a gente trabalha com o tratamento das lesões, né? A gente faz a prevenção, mas a maioria dos atletas nos procuram quando tem alguma lesão. E a gente sabe que o índice de lesão na corrida é muito alta e pode variar entre 19% e 92%. Essa variação é muito alta porque depende da definição de lesão. Pode ser afastamento, pode ser queixas. Então, a gente tem na literatura uma vasta definição de lesão, por isso que essa variabilidade tão alta de lesão. De toda forma, é uma taxa de incidência e prevalência de lesão muito alta nesse esporte. E pensando em todo o contexto fisioterápico de fatores associados à lesão, a gente tem esse modelo da nossa colega Natália que explica os modelos, que é um modelo, né, na verdade, que explica as lesões no esporte e em outras áreas, que é um modelo capacidade e demanda, onde a gente consegue encontrar a rede de determinantes daquele atleta para entender aquela disfunção que ele apresenta. Então, no processo de avaliação do corredor, o fisioterapeuta ele vai sempre buscar esses determinantes e entender a relação entre eles, que na maioria das vezes é não linear, para a gente fazer o diagnóstico funcional desse atleta. Então, a nossa avaliação ela vai ser baseada num raciocínio clínico para a gente entender quais são os fatores que determinam a disfunção, lesão ou queda do desempenho, inclusive, naquele atleta, naquele corredor, para a gente ter um plano de tratamento mais assertivo e ser mais eficaz no acompanhamento desse atleta, seja para tratar, seja para prevenir. Então, o nosso papel na avaliação é tentar identificar esses fatores e como eles se interagem, como eles se relacionam no mundo que é o corredor. E aí a gente tem um problema, porque a gente sabe que tanto a dor quanto a lesão, elas vão interferir no desempenho máximo esportivo. E aí é o nosso papel como fisioterapeuta esportivo melhorar, manter, aumentar o desempenho, né? A gente tem um papel direto ou indireto nesse desempenho. E se o paciente apresenta dor e lesão, ou mesmo que ele venha para uma avaliação preventiva e que a gente identifique uma rede de na rede determinante, algum fator que pode ser prejudicial e que pode causar alguma disfunção nesse atleta, a gente precisa intervir, a gente precisa entender. Então, é por essa razão que a gente precisa fazer uma avaliação bem feita no corredor para que a gente consiga levantar todos os fatores e ser o mais assertivo possível. A gente sabe que qualquer deficiência física ou sintoma que proíbe os corredores de se envolverem ativamente no esporte é tanto cognitivo, quanto emocional, quanto comportavelmente desafiador. Quem trabalha com corredor, a gente sabe o quanto isso prejudica esses atletas, o quanto a dor, a deficiência física, o afastamento da corrida é impactante, né, no corredor e para a gente também acaba sendo. Então é por isso que é importante a gente fazer esse processo de avaliação. Então, quando a gente mapeia isso daí, como que é feito o raciocínio clínico, a avaliação baseada em quais os fatores e o porquê, a gente consegue entender a importância de uma boa avaliação no manejo do corredor. E aí, antes da gente entrar realmente no processo de avaliação, tem um estudo que eu acho ele muito interessante, é um estudo qualitativo, de uma qualidade metodológica muito bom, que traz para a gente a percepção dos corredores sobre o que eles acreditam ser fator de risco para lesão. Então, a gente sabe na literatura, a gente vai falar aqui, tem vários fatores que foram associados à lesão em corredor, né? Mas a gente também precisa entender, e aí o estudo qualitativo traz um pouco isso pra gente, qual que é a percepção do atleta com relação a isso. O que, que ele acredita que lesiona? Porque aí dentro desse contexto a gente consegue, além de tudo, desempenhar um trabalho de educação e de orientação desses corredores, o que é muito importante.
né? Então, quando a gente traça aquele contexto de entender o que é importante a gente fazer no processo de avaliação, que são aquelas redes de determinantes, como que elas se interagem, a gente também precisa entender o que o corredor acredita, o que ele pensa, porque a gente precisa, às vezes, construir ou desconstruir alguns conceitos importantes para que a gente consiga seguir no nosso plano de tratamento para que ele seja assertivo e eficaz. Então, o que esse estudo traz? Ele traz algumas informações importantes. Eles acreditam que o volume de treino, ou seja, a carga, pode ser um contribuinte para a lesão. E isso vai de encontro positivo com o que a gente tem na literatura, né? Muito se fala de controle de carga nas lesões esportivas. Eles acreditam que não respeitar os limites do corpo e acaba sendo uma forma indireta de mensurar essa carga, que também é um fator positivo. Eles acreditam que alterações na pisada, no gesto de corrida, podem levar a lesões. E a gente tem isso. A biomecânica da corrida é muito importante como fator de desempenho ou de disfunção no corredor. Falta de alongamento antes da corrida, e aqui eu acho um ponto super importante, porque a gente já tem isso muito bem documentado na literatura. A gente sabe que o alongamento imediatamente antes de um esporte, ele não previne lesão, ao contrário, a gente tem alguns estudos que a gente teve queda de desempenho, né, no gesto esportivo. Então, isso é importante porque a gente precisa, na verdade, desconstruir esse conceito no corredor. Então, a gente precisa avaliar, a gente precisa entender como que ele percebe isso. E um outro fator é nutrição e sono, que a gente vai trazer aqui dentro do nosso processo de avaliação, que sim é um fator positivo dentro desse processo de dor, lesão, disfunção e desempenho do corredor. Esses fatores nos levam a pensar numa educação do atleta. Então, quando a gente está pensando em termos do que avaliar para ser mais assertivo no nosso tratamento, a gente precisa levar em consideração também o relato do paciente, né, dentro do nosso processo de avaliação. Então, o que a gente vai avaliar no corredor? Tem 1 milhão de coisas, mas eu dividi aqui em 3 tópicos que eu acho que são mais importantes em termos de divisão de divisões. A gente tem vários aspectos anatômicos e biomecânicos, então a gente vai avaliar o gesto de corrida, a biomecânica da corrida, avaliar o movimento, estruturas anatômicas, a gente vai fazer uma boa avaliação músculo-esquelética, amplitude de movimento, força, flexibilidade, tudo isso entra nesse pacotinho número 1. Quando a gente olha no pacotinho número 2, a gente tem